Se algum dia alguém lhe perguntar quem foi John Bunyan, você saberia responder? Certa vez, o rei da Inglaterra, Carlos II, questionando nada mais nada menos que o maior teólogo que a Inglaterra já teve, a saber, John Owen. O rei lhe perguntou: por que você ouve um latoeiro sem cultura falar do reino de Deus? Ao que respondendo Owen disse: gostaria eu de ter a mesma persuasão e paixão que tal latoeiro. Com certeza, renunciaria todo o meu estudo para viver o que ele vive. Conta-se também que em uma outra ocasião, enquanto Owen conversava com certo homem, fez o seguinte comentário: aprendi mais com um funileiro do que com qualquer outro teólogo. Mas afinal, quem foi John Bunyan para que fosse feito tal comentário a seu respeito? Sejam todos bem-vindos, entrem e sintam-se em casa. Eu sou o Mal e você está no Era Uma Vez. Era Uma Vez é um canal feito para você que ama uma boa história. Afinal, quem não gosta de uma boa história? Desde já, agradeço a sua participação e se você puder dar aquela força, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Eu espero que você goste e faça da sua vida um grande enredo a ser contado. Agora, puxe a cadeira, aperte o cinto e prepare-se para uma incrível viagem. Follow me! John Bunyan cresceu durante o turbulento governo inglês do século XVII. Antes de nos determos a seu respeito, é importante conhecermos um pouco do contexto histórico. Vamos de história. Século XVII, Carlos I assume o poder e torna-se soberano sobre toda a Inglaterra, Irlanda e Escócia, entre os anos de 1625 a 1649. Assim como seu pai, o rei Jaime VI, o governo de Carlos I ele mostra-se totalmente impopular e o descontentamento do parlamento e do povo passa a ser uma pedra no sapato do rei. A monarquia absolutista de Carlos I ela trava uma queda de braço com o parlamento que exigia um governo constitucional, o que obviamente o foi negado pelo monarca. Durante as tensões de caráter político e religiosa, os aliados opositores se posicionam dando uma forma ao que conhecemos como Revolução Puritana ou Guerra Civil Inglesa. Estabelecidos grupos compostos pelo rei, católicos e anglicanos e a alta nobreza, e do outro lado o parlamento, a gentry, a burguesia e os puritanos, com esses grupos formados, o puritano Oliver Cromwell torna-se o líder do exército parlamentar e a guerra civil sai do papel. Lembrando que, para os puritanos, a revolução política se misturava ao rancor religioso devido aos muitos anos de perseguição que eles sofreram. O revolucionário Cromwell desenvolve um novo sistema militar chamado de New Model War, que tem por sua principal característica o meritorialismo. Cromwell dizia que todos poderiam buscar por seu espaço e alcançá-los, desde que o merecessem. Ao treinar e estimular o exército parlamentar, que na maioria eram compostos por camponeses sem preparo algum de luta, os cabeças redondas se fortalecem e a cavalaria, que é o exército real, perde a batalha, obrigando o rei Carlos I a fugir para a Escócia. Os escoceses devolvem o monarca após uma negociação com os ingleses, que é julgado pelo parlamento. A sua sentença? Morte por decapitação. Após a morte do rei Carlos I, a Inglaterra então vive seu único momento na história, conhecido como República Inglesa. Sob a dura liderança de Oliver Cromwell, o novo movimento se manteria até a morte do mesmo. Os atos de navegação, sem dúvida, é o maior legado deixado por Cromwell, colocando a Inglaterra no comando do comércio marítimo, título que antes pertencia à poderosa Holanda. Com a morte de Oliver Cromwell, seu filho Richard Cromwell, assim como seu pai, reivindica o título de Lorde Protetor da Inglaterra. O problema é que tal título só é concedido a nobres. Alguns poucos meses depois, Richard abdica o seu cargo.
O parlamento restaura então a monarquia, colocando Carlos II, filho de Carlos I, no poder. Insatisfeitos e temerosos com uma possível restauração da monarquia absolutista e uma revolta da família real Stuart, o parlamento, em uma jogada política com o príncipe holandês Guilherme de Orange, genro de Jaime II, faz um acordo com o monarca. Acordo esse chamado de Bill of Rights. Jaime II entrega o trono para Guilherme de Orange sem demonstrar reação alguma. Tal vitória foi chamada de Revolução Gloriosa, chegando assim ao fim a monarquia absolutista e estabelecendo definitivamente a monarquia parlamentar. Em novembro de 1628, em Inglaterra, nasce o menino Bunyan, filho de um latoeiro, teve uma infância bem conturbada. Frequentou escola para crianças carentes, embora tenha a abandonado para ajudar o pai no sustento de casa. Contudo, ainda assim, Bunyan achava tempo para se divertir, ouvindo música, participando de jogos com amigos, gostava de ler e dançar. Em sua autobiografia, Graça Abundante, Bunyan fala a respeito de si mesmo como um jovem desregrado. Bunyan era atormentado por pesadelos e pensamentos blasfemos. Dizia ele que tais experiências se tratavam da obra de Deus, o levando à salvação em Cristo Jesus. Falar muito palavrão, dançar e ser muito namorador são os defeitos especificados por ele. Particularmente, Bunyan era atormentado pela ideia de que havia cometido o pecado imperdoável, que o deixava na posição de ser condenado. Ele era torturado por diversas visões que o deixava amedrontado. Aos 16 anos, o jovem Bunyan entra para o exército a fim de lutar na Guerra Civil Inglesa em agosto de 1642, onde serviu por 3 anos. Atacado pelo sentimento do pecado imperdoável, acreditava que lutar pelo seu país o livraria de tal condição. Não está claro se Bunyan lutou com os monarquistas ou com o exército parlamentar, mas provavelmente tenha sido pelo último. Uma certa vez, enquanto Bunyan estava no cerco militar de Leicester, um amigo pediu permissão para trocar de posição com ele. Durante a batalha, aquele jovem foi atingido na cabeça e morreu. Este acontecimento convenceu Bunyan de que Deus teria um propósito especial para ele cumprir, embora ele ainda não fosse cristão. Alguns anos após a morte da sua esposa e filha, em 1645, Bunyan casa-se com uma jovem cristã de família muito pobre. Em sua busca por paz de espírito, passou a frequentar a igreja de Bedford, que tinha como pastor John Gifford, sendo batizado em 1653 pelo mesmo. Com a morte de Gifford e sua atual esposa em 1655, Bunyan assume o papel de pregador e logo a sua fama se espalha. Em 1659, Bunyan se casa novamente e em maio de 1660, a República Inglesa chega ao fim e o parlamento restaura a monarquia, colocando Carlos II no trono. O avanço do governo de Carlos II se mostrou bastante hostil às igrejas independentes. Com isso, alguns meses depois, Bunyan é preso por pregar sem licença, permanecendo nessa condição por 12 anos, ainda que com certa liberdade. Uma década após a restauração da monarquia, em 1670, Bunyan assume o compromisso de pastorear em Bedford, compromisso esse oficializado em 1672, quando recebe a licença para pregar livremente, sendo oficialmente perdoado. Porém, com a declaração de indulgências em 1675, Bunyan volta à prisão, onde permanece por 6 meses. A possibilidade de uma morte prematura despedaçava o coração do peregrino. O possível sofrimento que a sua família poderia sofrer com a sua partida cortava o coração de Bunyan. Em seu cárcere, deixou o seguinte registro: a separação de minha esposa e de meus filhos
sempre me tem sido como arrancar a carne de meus ossos enquanto estou neste lugar. Isso não somente porque eu os amo demais, mas porque sou sempre lembrado de suas privações, miséria e da grande falta que minha família terá se for tirado deles, especialmente minha pobre filhinha cega. Ah, pensar nas privações que minha doce filha cega pode passar quebra o meu coração. Pobre criança, que grandes sofrimentos será a sua porção neste mundo. Ela poderá ser esbofeteada, mendigar, passar fome, frio, não terá o que vestir e milhares de outras calamidades. Então, em 1688, com seus 60 anos de idade e uma saúde frágil, após se empenhar em uma grande obra literária que deu origem a 6 livros, Bunyan enfrentou uma viagem longa debaixo de forte tempestade, contraindo então pneumonia, morrendo 10 dias depois. De fato, Bunyan conclui sua jornada rumo à cidade celestial, deixando como legado 60 obras literárias, dentre elas a sua mais brilhante, O Peregrino.